Mas que alegria também poder estar ocupando aqui este altar, irmãos, para mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. Entre muitas outras, eu quero, esta noite, falar um tema que para mim, assim, é muito bom. Não é fácil, mas que tem movido a minha vida e moveu o meu ministério. Por todos estes anos, estas décadas, é sobre milagres. Milagres, sobrenatural, cura divina, libertação de demônios, a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? E é isso que eu quero falar hoje à noite. Por que falar sobre isso nessa noite? Porque nós estamos vivendo, a igreja, o ministério dessa igreja, a igreja está vivendo esses dias. Nós estamos todos os dias indo nas casas, aliás, todas as semanas indo nas casas, mas indo aquele grupo de 12, porque Jesus primeiro enviou os 12, depois ele enviou os 70. Esta é a direção da igreja. Foi enviado 12, mais ou menos 12, tem mais de 12 pessoas entre as duplas que vão. Mas depois será enviado 70, de 2 em 2, de casa em casa. Por quê? Para quê? Para anunciar o Evangelho. O Evangelho, poder de Deus, como diz Romanos. Poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho que é o dínamos, é o poder, é a força, é a explosão que mexe com nossas estruturas. As nossas velhas e as nossas novas estruturas. Amém? Um parênteses para saudar ali o presbítero Wilson. Ô meu querido, Wilson Martins, um dos fundadores desta igreja. Que alegria te ver aqui, irmão. Hoje pensei em te visitar. Tenho prometido, né? Mas vou te visitar. Amém? Muito obrigado, senhor, com a sua esposa, a irmã Marilene, que inclusive me hospedaram. Quando eu cheguei aqui, eu me hospedei a primeira noite na casa dos irmãos. Que maravilha. Glória a Deus. Amém. Então, nós estamos vivendo este momento, este clima de milagres. Eu estou vivendo na minha célula. A minha célula é um milagre. A minha célula é fruto do meu trabalho psicológico. A minha célula começou através de um convite para um casal que eu estou fazendo terapia com eles. E foi um convite que eu fiz para eles participar desta campanha. E eles aceitaram. Eu sei que Deus está movendo os corações. Assim como eu estou impactado, você também está, por poder pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem ainda. E se eu fiz isso tantas vezes na minha vida, milhares de vezes na minha vida, em milhares de lugares, em templos, em ruas, em ônibus, em todos os lugares, pregar pela primeira vez a palavra de Deus e levar uma pessoa a Jesus, a conhecer a Jesus. Pois foi assim que aconteceu comigo. Pela primeira vez, eu fui convidado por alguém e pela primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus, eu me converti e Deus mudou completamente a minha vida. Esse é o poder do Evangelho. E a igreja está nesta campanha, inserida nesta campanha, de ganhar almas para Jesus, porque esta igreja está construindo um lindo templo. Parabéns, pastor Marcos. Parabéns a nós, né? Porque já iniciamos há tempo esse projeto. E hoje nós estamos ali construindo um grande templo. Não estamos reformando, irmão José. Nós estamos construindo desde os alicerces, certo? São 4 paredes lá que ficaram, pior do que essas aqui, e ainda vão ter que se sobrepor a elas com mais alguns metros para cima, mais alguns metros para ficar na altura. Então um templo novo praticamente, lindo, 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 lindo. E o Marcos tem bom gosto, glória a Deus por isso. Ele trabalha nesta área também, certo? No trabalho material dele. E que coisa boa, com essa equipe que está trabalhando, é algo forte assim, irmãos. Para a nossa igreja, para a nossa obra, porque eu não sou Brasil para Cristo só de Novo Hamburgo.
Eu sou o Brasil para Cristo, dessa igreja, irmãos, de todo o Brasil. Nós aqui também somos uma igreja de todo o Brasil. Não somos só nós aqui. Então esse templo representa muito para nós. O nosso trabalho, o nome da nossa cidade, o nome da nossa igreja, e num lugar assim de uma visibilidade ímpar, irmãos. Eu acho que é o templo que vai ter a maior visibilidade nessa cidade. Todos que passarem por Novo Hamburgo vão ver ali o templo, o Brasil para Cristo. Amém? Glória a Deus. Tudo que você está investindo é fruto desse avivamento, desse despertamento. E essas casas de paz são frutos também desse avivamento. Construir muitos e muitos templos em várias cidades, em vários estados de nosso país. Templos para essa igreja. E todos os templos, quando nós iniciamos a construção, a igreja se moveu, a igreja se despertou, a igreja cresceu, a igreja ganhou almas para Jesus. Porque a igreja viu o nosso esforço como pastor, os nossos esforços como pastores, e começou a dizer: estamos juntos e queremos fazer a obra de Deus. Temos visto isso aqui nessa igreja, estamos vivendo esse clima que eu disse de milagres. Não que estejamos voltando ao passado, não estamos voltando ao passado, porque o evangelho é atemporal. Foi ontem, é hoje e será para sempre. O evangelho de Jesus, Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje, eternamente. Se você recebe, aplauda o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. No livro de Marcos está escrito isso que eu falei para vocês, que Jesus chamou os 12 e os enviou de 2 a 2, e disse: vocês entrem nas casas, vocês pregam o evangelho, vocês curem os enfermos, vocês libertem os endemoniados. Prega o evangelho, cura os enfermos, liberte os endemoniados. Está escrito no evangelho de João, capítulo 7, verso 12 em diante. Estamos vivendo esses milagres, irmãos. Mas o que eu quero falar sobre vocês hoje, é sobre o cego de Jericó, irmão Wilson. Quantas vezes já pregamos esta mensagem? Eu acho que foi a primeira até que eu preguei na minha vida. Não tenho lembrança, pastor Marcos. Irmã Risolete, quantas vezes tu ouviu essa mensagem? Pois essa mensagem sempre é nova. Essa mensagem, não vou dar um toque novo nela hoje, mas essa mensagem é a mesma. Mas o Deus desta mensagem é o Deus de todos os tempos, de todos os momentos. Ela é novinha em folha, e eu quero trazer para vocês nesta noite esta mensagem dos milagres de Jesus, porque Jesus sempre realizou milagres. Aonde ele andava, uma multidão o acompanhava, porque viam o sobrenatural na sua vida. A igreja de Jesus, inclusive esta igreja, o Brasil para Cristo, que é uma das pioneiras nessa cidade. Os Martins foram primeiros pastores aqui nessa cidade. E todos sabem os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas que Novo Hamburgo presenciou através da mensagem desta denominação, o Brasil para Cristo, entre outras tantas, que eram poucas, aliás, naquele tempo, entre outras poucas. Eu gostaria de ler um texto sobre o cego de Jericó, no capítulo 10 e no versículos 46 a 52. A cura do cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os seus discípulos, olha bem o texto. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Com certeza, Jesus havia feito muitos milagres naquela cidade de Jericó. Priscila, você que já foi lá mais de 40 vezes, em caravanas. A cidade de Jericó, marcada por épocas históricas. História de Israel tem muito a ver com Jericó. Jesus chegou ali, havia muita gente doente. O que ele fez? A obra, o evangelho é isso aí, irmãos. Se você está na igreja, está com Jesus, pode crer que de uma hora para outra, Deus vai fazer um milagre na sua vida. A minha vida é um milagre. A sua vida é um milagre. Nós somos um milagre de Deus.
E Jesus, quando saiu, ele encontrou esse cego. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar. Olha o ser humano sendo impactado pelo poder de Deus. Olha a transformação que o Evangelho estava fazendo na vida de um homem cego, mendigo, um pobre homem sofredor. Olha o que Jesus iria fazer na vida daquele homem. Pense bem. Escute o que Jesus pode fazer na sua vida. Olha o que ele pode fazer. Olha o que ele fez na minha vida. Olha o que ele fez. Eu sou muito preguiçoso para escrever, irmãos. Era para mim ter escrito a minha biografia. A minha autobiografia. Não depois de morto alguém escrever a minha biografia, né? A minha biografia, a minha autobiografia. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus estava para fazer na vida desse homem. Mas leiam o texto e meditem nele enquanto vocês leem. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar. Glória a Deus. Deus quer ouvir os seus gritos. Talvez você esteja muito desanimado e você esteja falando muito baixinho. Talvez você esteja tolerando algumas coisas. Olha a sua revolta contra um sistema que o aprisiona, que o deixa numa bolha de sofrimento, de angústia, de tristeza e dor. E ele disse, Jesus, filho de Davi. Glória a Deus. Olha, irmãos, a maneira que este homem se reporta a Deus. Ele não disse Jesus, curandeiro. Ele disse Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi, da promessa de Deus para nós. Tenha pena de mim. Em outras versões diz, tenha misericórdia de mim, me socorre e me ajuda. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais. Quem poderá parar um ungido, uma ungida, uma pessoa que creu, que aceitou? Quem poderá deter alguém que tem fé? Quem poderá deter a fé de alguém que acredita mesmo, que crê mesmo, porque ele se convenceu, porque ele formou uma crença na sua vida, que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus é maior do que todos, e que ele tem poder de transformar a sua vida? Então Jesus merece ser chamado como ele é, irmãos. Ser considerado como ele é. Não podemos menosprezá-lo. Ele é Senhor. Ele é o Rei. A obra dele, Marcos, que está fazendo aqui, é de Jesus. Não é a igreja do pastor Milton que tu pegou para cuidar. A igreja de Jesus, que eu passei o cajado para te cuidar. É de Jesus. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram, coragem, não dá ouvido para essas pessoas, coragem, coragem. Por que você está com medo? Coragem. Por que está com medo dessa doença, dessa cegueira? Por que está com medo desse problema? Por que está com medo dessa situação que Satanás arranjou para você? Por que está com medo dos problemas financeiros? Coragem. Levante-se, porque ele está chamando você. Irmãos, é o ápice da glória. É tudo, irmãos. Ele disse, agora sim, agora me fiz. Agora recebi a minha bênção. Ele me chamou. Jesus chama. O que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus nos chama, Jesus te chama, Jesus nos chama. Venha a mim, venha a mim. Aleluia.
Glória a Deus, seu presbítero. Então Bartimeu jogou a sua capa, olha, irmãos, para um lado, levantou-se depressa e foi até onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Jesus não vai fazer nada por mim nem por você, sem que você o diga a Ele, sem que você fale a Ele. Um dia eu quis segui-lo e eu disse: Jesus, eis-me aqui, eu quero te seguir. Eu quero, Jesus. Eu quero pregar o teu evangelho. Eu quero curar os enfermos. Eu quero libertar os endemoniados. Anunciar o teu ano aceitável. Eu quero ser um pastor, não é por imposição. Eu quero ir para as nações. Eu quero ir para o mundo. Eu quero ir, sim, eu quero, Jesus. Jesus não empurra ninguém, irmão. Não força ninguém. Eu quero me converter, eu quero me batizar nas águas, eu quero ser um filho de Deus, eu quero viver em santidade, eu quero viver os princípios, eu não quero me desviar dele, eu quero que os princípios e os valores, Deus, Jesus, seja a minha crença, eu não vou deixar dela por nada, as crenças que vão nortear a minha vida durante todos os anos que eu viver nesta terra, essas crenças não vão me separar dela, nem de dia nem de noite, em todos os momentos, vou viver com elas, vou andar com elas, vou sonhar com elas, vou desfrutar delas. Vê, você está curado. Ele se vá aqui, né? Porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Uma salva de palmas, irmãos. Glória a Deus. A Jesus e memórias de nosso irmão que já está com o Senhor. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre o clamor do cego Bartimeu. O clamor. O reconhecimento da necessidade. O clamor reconhecendo a necessidade que ele tinha de mudar de vida. Ele reconheceu a sua condição. Como é triste e como Jesus se entristece quando vê o orgulho da parte de uma pessoa. Está sofrendo, está na miséria, está no fundo do poço, está em angústia, está em tentação, quase caindo, quase se desviando dos caminhos do Senhor, não consegue vencer a Satanás, é uma derrota atrás da outra, e não reconhece que ele está em perigo para pedir ajuda, que ele está em sofrimento para pedir ajuda. Falta-lhe o quê? Humildade. Quantas pessoas, irmãos, que não têm humildade de pedir ajuda e depois vão ter a tristeza e a dor de ser tratado com remédios amargos para serem curados das suas feridas, das suas enfermidades. Quantas pessoas que chegam no meu consultório, eu acho que atendi nesses 4 anos, quase 1000 pessoas, irmãos, e chegam em estado terminal, como chegam na vida dos médicos também. O que o médico pode fazer? Diga assim: olha, eu vou te ajudar, mas eu não sei se vai resolver, porque chegou muito tarde, teu casamento já está destruído, por que não chegou antes? Por que não pediu ajuda antes? O teu problema emocional está muito difícil, a tristeza já é crônica, mas por que quando começou a surgir essa tristeza, trazendo essa depressão, por que não me procurou antes? Houve uma oportunidade antes, mas a pessoa perdeu. Só que o cego disse: eu não vou perder essa oportunidade. Foi a coisa mais linda e certa da minha vida, irmãos. Quando eu ouvi o evangelho e o pregador disse: quer aceitar Jesus? Eu não pensei no meu pai pedir para ele para vir para a igreja. Eu não pensei nos meus irmãos, que eram 7, para consultá-los, para ver se eu podia ir para a igreja. Mas eu decidi, eu disse: eu quero aceitar a Jesus. Levantei a minha mão e me converti.
Foi isso que o cego disse. Não importa o que os outros estão dizendo, não importa o que os outros pensem, o importante é que eu decido, a partir de hoje, ir ao encontro de Jesus. A partir de hoje eu decido mudar a minha vida. A partir de hoje eu decido deixar de sofrer. A partir de hoje eu decido deixar de ser cego. Eu quero enxergar, eu tenho oportunidade. Por que eu ser soberbo? Por que eu não me humilhar? Por que eu não aceitar essas condições de ir até a presença dele, contar para ele, pedir-lhe ajuda? Clamor por misericórdia. Ele dizia: filho de Davi. Bartimeu estava reconhecendo Jesus como Messias. Oh, aquele prometido. Como é bom quando temos essa convicção, irmãos, que não adianta. Estamos servindo a Jesus e temos que ser crentes mesmos. Temos que nos humilhar a Ele. Nós somos seres humanos que herdamos uma natureza pecaminosa, e se nós não tivermos cuidado, irmãos, de seguirmos e colocarmos essa natureza pecaminosa aos cuidados de Jesus, cativa Jesus, a cruz de Cristo, nós vamos pecar, vamos nos distanciar, e quando vemos já estamos em sofrimento. Aí vai ser muito pior sair do meio do sofrimento do que pedir por misericórdia e pedir ajuda. Ele disse: filho de Davi, tem misericórdia. Outro fato importante, irmãos, que às vezes nós não reconhecemos, que precisamos ser persistentes. Alguém veio e disse para ele: para de incomodar o mestre, não incomode o pastor, pare de incomodar, não incomode, ele não vai te ouvir. Ele nem deu ouvido, aí que ele clamou mais alto ainda. Fechemos os nossos ouvidos para o duvidoso, para a dúvida, e abramos os nossos ouvidos para aqueles que creem e que concordam conosco. Não compartilhe os seus sonhos com alguém que duvida. Não compartilhe os seus sonhos com aqueles que não sonham. Não ande junto com aqueles que são agoureiros. Diz a Bíblia que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo capítulo 1, verso 1 em diante. Ele persistiu, mesmo diante da oposição. Ele não resistiu, ele continuou clamando. Olha a resposta de Jesus: chamem o cego. Jesus vai te responder, com certeza. Esse é o tempo dos milagres, irmãos. A igreja está mergulhada nesse oceano de milagres. Aproveita e receba a tua bênção. Abra o teu coração, tenha mais fé. Por favor, creia mais. Abra sua mente. Deixe que sua mente fique aberta. Crie novos caminhos neurais na sua mente. Caminho de crença, caminho de aceitação. E deixe esses caminhos antigos aonde você transitava com seus pensamentos e emoções. Atenção divina para o clamor. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e parou. Imagina Jesus parar para lhe ouvir. Aquele pobre homem, irmãos, à margem da sociedade, no maior sofrimento, que ninguém lhe dava nada. Era ninguém, não tinha mais ninguém, mas encontrou com alguém que valoriza, que não discrimina ninguém. Encontrou-se com alguém. Você não pode discriminar ninguém. Eu nunca, como pastor, discriminei pessoas. E agora, como profissional também, nunca discriminei ninguém no meu consultório. Mas também fui sincero. Uma vez um rapaz foi trazido pela mãe, que estava muito mal, segundo a mãe. Ele não queria vir. Ele sentou e a mãe saiu, foi para a sala de espera. Eu falei com ele, expliquei tudo. Disse assim: você entendeu? Aí eu disse: você não quer ser tratado? Eu disse: não quero. Então, muito obrigado por ter vindo. Vou avisar sua mãe que não traga mais você aqui. Que eu não posso fazer nada para você. Você não quer ser tratado. Você não precisa, na é verdade, de mim para lhe ajudar. Não. Então não temos mais conversa. Eu não vou lhe ajudar. Mas se ele tivesse dito assim: eu creio, psicólogo, eu creio que o senhor pode me ajudar. Iria fazer tudo para ajudá-lo. Ia fazer de tudo, segundo as técnicas que eu aprendi, para poder ajudá-lo. Sabe por que Jesus, aqui, glória a Deus,
Sabe por que Jesus atendeu aquele homem? Porque viu a perseverança dele. Não desistiu. É muito fácil desistir. É muito fácil sair e não voltar mais. Uma vez alguém disse para mim assim: estou largando, estou saindo fora. Eu perdi os pés no chão. Eu voltei para casa, onde estava hospedando a minha irmã e meu cunhado. Eu levava para eles e parece que não chegava ninguém. Só ouvia aquela voz: estou largando, estou indo embora. Não sou mais da igreja. Era uma pessoa de confiança, uma pessoa da diretoria, uma pessoa que sempre estava comigo, me ajudando. Eu disse: o que eu fiz, Senhor? O que aconteceu, Senhor? Coisa terrível. Que coisa séria. Por que sair? Por que desistir? Jesus viu uma vez um jovem também. Disse para o jovem: vende tudo o que tu tens, dás aos pobres, depois segue-me. E ele pegou, chispou, foi embora. Jesus olhou para ele e disse assim: quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Porque viu a atitude dele. Jesus observa as nossas atitudes, atitudes de fé, atitudes de perseverança. Quantas vezes você orou, dobrou o joelho e clamou? Isso é perseverança, irmãos. Com certeza você chamou a atenção de Jesus e com certeza Jesus vai te ajudar. Jesus vai estender as suas mãos. Ele não vai deixar de te ouvir e de te ajudar. Glória a Deus. Uma declaração de fé. Quando Jesus perguntou o que ele queria, ele disse: Senhor, que eu veja. Eu quero ver. É preciso que tenhamos esta fé, e a fé é ousada, irmãos. Uma fé positiva, dinâmica, é ousada. Eu quero, eu preciso. Todas as minhas coisas eu ousei, eu pedi o que eu precisava, o que eu queria, que era útil, o que eu desejava, o que eu gostava, o que eu gosto. Qualquer coisa está bom. Não, não é qualquer coisa está bom. Jesus quer saber o que eu quero que eu te faça. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Se eu conseguir ver, mudou a minha vida. A minha vida se transformou. A partir da minha visão, tudo mudará na minha vida. É o que eu mais quero, é o que eu mais sonho, é o que eu mais desejo. E agora eu estou diante de ti que podes me curar. Aí Jesus disse para ele: então, vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Para finalizar, reconheça a sua necessidade, irmão, de Jesus, como o cego reconheceu. A necessidade, nós necessitamos de Jesus, nós precisamos dele. Precisamos estar mais perto dele. Os dias de hoje são maus. Os dias são terríveis, irmãos. Não precisamos de um melhor governo, não precisamos de um melhor prefeito, não precisamos de um melhor governador, não precisamos de um melhor presidente. Até é bom se vier, né? Mas não precisamos de um melhor pastor. O que nós precisamos, irmãos, é nós melhorarmos. Isso sim, nós precisamos melhorar nos nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Reconhecer a necessidade de recebermos Jesus, a necessidade de estarmos salvos, a necessidade de virmos para a igreja, de entregarmos nossa vida a Ele. Reconhecermos essa necessidade. Foi o que eu fiz, eu reconheci a necessidade. Não foi porque os outros queriam, eu queria, irmãos, isso aí. Foi o que o cego fez. Segundo, clame por misericórdia com fé. Por que não clamar? Por que não pedir com fé? Glória a Deus. Quarto, seja transformado e siga a Jesus. Seja transformado. Só Jesus pode transformar e o Evangelho transforma. Ele transforma o corpo, a alma e o espírito. Ele não transforma só o espírito ou só a alma, mas o corpo também.